Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Conexão Padrão, um podcast da Padrão Enfermagem. Hoje vamos conversar com a doutora Marta, a nossa consultora jurídica da Padrão Enfermagem, um patrimônio tombado da nossa marca. Ela está aqui desde antes de começar a ser uma franquia. Ela está aqui há 17 anos, junto com o Rafael, o nosso fundador. Uma figura que acompanhou e estruturou todo o nosso know-how. Hoje vamos conhecer um pouquinho da sua história pessoal, profissional e com a Padrão. Conexão Padrão, conectando histórias a oportunidades. Seja bem-vinda, doutora Marta, ao nosso terceiro episódio. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Apesar desta colocação de patrimônio tombado, me colocar numa condição um pouco complexa, agora fiquei parecendo Tutankhamon nessa estruturação. Acho que não chego a tanto, né? Nosso patrimônio tombado, não, tudo que a gente precisa, a gente vai até o nosso oráculo. Então, o que a gente precisa é a doutora Marta. Muito bem, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre a Padrão Enfermagem, uma empresa que muito me orgulha de poder participar desde o início, né? Ter desenvolvido todo, junto com o Rafael, lógico, todo o know-how, ter compreendido a intenção dele e conseguir com isso também estabelecer aí caminhos técnicos jurídicos que são bem interessantes e que fazem com que a Padrão seja há mais de 17 anos um sucesso total. Exatamente. E antes aqui de começarmos a nossa conversa e nos imergirmos na vida e saber quem é Marta Cittoni, hoje eu quero apresentar para vocês que nós temos uma convidada, ou melhor, uma novidade no nosso Conexão Padrão. A partir deste episódio, vocês terão uma nova voz. A nossa voz que veio lá do Espírito Santo, de uma franqueada, de um rosto, de uma voz que hoje é a figura que representa a Padrão Enfermagem. O nome dela é Lilian, ela é franqueada de Vitória, e eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Seja bem-vinda, Lilian, seja muito bem recebida aos nossos ouvintes. Olá, Larissa, que bom estar aqui com vocês. É um prazer muito grande e uma responsabilidade enorme que vocês me deram, né? Mas vamos encarar. Eu espero que todos os nossos ouvintes gostem dessa mudança. Essa voz ela é muito gostosa de ouvir e gosto da segurança que passa nela. Eu espero que sejamos cúmplices nesse episódio. E antes de começarmos nossa rodada de pergunta, eu gostaria de agradecer a vocês duas por estarem aqui junto comigo. E, doutora Marta, me conta um pouco como foi a sua história de vida, de carreira e a chegada à Padrão. Nossa, bom, vamos lá então, história de vida, temos aí longos 48 anos para contar, eu vou tentar ser um pouco breve, mas eu venho de uma família de classe média, né? A minha mãe era professora estadual, hoje é aposentada. O meu pai atuava na área jurídica trabalhista de empresas, ele desenvolvia atividade como preposto, tinha formação jurídica, e eu sou a filha mais velha de 3 mulheres. Então, eu já nasci e ouvi isso a vida inteira dos meus pais, né? Que os filhos precisam ser melhores que os pais e buscar novos espaços e todos os outros elementos correlacionados. Então, desde muito cedo, eu tinha essa perspectiva e o meu pai era uma pessoa muito para frente, então ele estabelecia que ter filhas mulheres significava ter filhas absolutamente independentes, ele não queria de jeito nenhum que nós dependêssemos de outros elementos ou de estruturas. E eu, como a mais velha, né, Larissa, fui a responsável por abrir espaços, né, me lembro de uma infinidade de momentos em que eu tive discussões e brigas com meu pai, por conta desse sistema, ele tentava impor certos limites e a essas alturas do campeonato já tinha argumentos que não permitiam, né.
Então, tive uma infância muito rica de criatividade, e eu acho que esse é um ponto extremamente importante para profissional que eu acabei me tornando, né, em momento futuro. Então, de brincar na rua, de construir brinquedo, de estabelecer condições diferentes, a minha infância sempre foi muito associada a isso. E quando da decisão de carreira, eu optei, porque eu adorava ouvir as histórias do meu pai, das audiências trabalhistas e de todos aqueles elementos, eu optei por fazer direito. E o meu pai brincava, né, e dizia assim: não, você tem que ser professora. Ser professora de jeito nenhum, né? Havia toda a questão do sofrimento, as dificuldades que a mãe tinha, professora estadual na época. A gente sabe que, né, o professor no Brasil não é valorizado como deveria, infelizmente, né? Então, eu tinha enfim, estabeleci a minha vida para fazer o direito, e fiz, de fato. Eu passei, eram vestibulares concorridos, eu estou falando lá de 1992, tempo voa, né? Eram vestibulares concorridos, eu fiz URGS, fiz PUC e fiz também o PF, que é em Passo Fundo. A minha família, minha avó, né, era de lá, e eu pensei, isso pode ser uma opção. Acabou que eu passei na URGS em segunda opção, que era letras, na PUC em primeira opção e também na UPF. Eu tive que escolher qual delas eu faria. Ai, que legal. Né? No período, eu me lembro bem que eu estava muito tentada a ir para a UPF, porque eu tinha primos da mesma idade lá, e aí é no interior do estado, tem toda uma vibe, né, de festas diferentes e tudo mais. Eu estava pronta para ir para a UPF, mas como tinha passado na PUC, né, em Direito, e na URGS em Letras, eu disse, eu vou cursar as duas. Não durou uma semana, eu desisti da URGS e decidi ficar exclusivamente com a PUC. Mas olha como são as coisas, né? Lembrando da história do meu pai. Fiz a faculdade de Direito e tinha alguns professores que eu amava e outros que eu achava péssimos, né? Sem zero transmissão e tudo mais, e aquilo começou a construir em mim algum desejo de eventualmente dar aula. Me formei em 97 /98, ali no início de 98. Fiquei um tempo ainda exclusivamente advogando, e aí decidi dar aula, né, e decidi fazer o mestrado e começar todos os outros desenvolvimentos. E aí eu virei metade professora, metade advogada, como eu costumo brincar, né? E complementando essa estruturação, as minhas duas irmãs, uma é advogada e a outra é só professora. Então, nós temos exatamente tudo muito parelho dentro de casa, né, em termos de volume de atividades correlacionadas. Então, a minha história de formação é um pouco essa, né, e eu adoro as duas coisas, eu adoro dar aula, porque eu acho que os alunos nos instigam a criatividade, a dúvida, a sermos melhores e estarmos sempre atualizados. E, ao mesmo tempo, a advocacia me traz base para falar a vida real e não o que está no livro, né, para os meus alunos de um modo geral. Então, essa é a minha explicação. Eu até acredito, doutora Marta, que os ouvintes consigam perceber a sua didática, porque a sua fala ela é extremamente gostosa de ouvir, é interessante, mesmo que a senhora esteja falando, hoje vou jogar uma pedrinha na água, é interessante pela didática. E ela está envolvendo a gente na conversa, né, Larissa? É gostoso de ouvir. Perfeita colocação, Lilian, porque tu acaba prestando muita atenção pela didática natural que o teu pai lá atrás viu e disse, tu precisa ser professora, porque viu, de repente, numa menina pequena, a didática que ela já tinha de conseguir passar o conhecimento. É perfeita a colocação que a Lilian disse, nos envolve, nos deixa prestando atenção até em assuntos que eu nem conheço. Eu acho que esse é o fator do fazer com desejo, né? Tudo aquilo que se faz com desejo
tende a ser bem feito, a estabelecer uma condição, né, e eu acho que esse é o aspecto, assim, eu gosto demais daquilo que eu faço. E por gostar demais daquilo que eu faço, eu prendo coração, né, eu acho que não é só uma dedicação de conhecimento, assim, ou de técnica, é lançar mão do coração, né, os meus alunos, inclusive, mencionam muito isso, e é muito engraçado, porque dentro do escritório hoje onde eu estou, Lilian e Larissa, 50% deles, inclusive grande parte dos meus sócios, foram meus ex-alunos. Ah, que amor. É muito legal, né, essa relação. E eles me dizem: "Marta, uma das melhores coisas do mundo é que justamente isso, assim, tu empreende carinho por aquilo que tu faz. Então, nós nos envolvemos nesse mesmo carinho", né. E eu acho que esse é um aspecto para ser, assim, para ser bem-sucedido em qualquer atividade. E aí eu trago isso para a própria Padrão. O Rafael tem um carinho, ele tem coração, né, pelo elemento e pela construção da Padrão Enfermagem. E é isso que faz a empresa ser o sucesso que é. Né, e eu acho que ele tem essa capacidade também de ir trazendo pessoas que tenham esse mesmo perfil para dentro da estrutura, né, e isso vai fazendo com que a empresa consiga se expandir de uma forma sólida. Eu acho que esse é o ponto primordial para todo mundo, né, para todas as atividades em si, para quem está aí empreendendo numa franquia da Padrão, lembrar de colocar coração naquilo que faz, né, em especial quando a gente atua com pessoas, né, que é o nosso caso aqui, tanto no meu jurídico, no atendimento, ou o meu como professora, né, dando aula, quanto no sentido da Padrão Enfermagem, no sentido da atividade aqui desenvolvida. Nós atuamos com pessoas e nós precisamos ser humanos nesse tratamento, né? Estabelecer aqui laços que vão para além da relação comercial pura e simples. Exatamente, perfeita a sua colocação. Eu não conheço nenhuma pessoa que hoje trabalhe dentro da franqueadora ou que esteja em alguma unidade que não ame a Padrão da forma até que não posso dizer igual a do Rafael porque ele o criou, mas de ter o carinho de trabalhar. Eu cito Roberta, eu cito Lilian, eu cito Sinara, que estão aqui muito, muito antes de mim e que empregam um carinho e um amor que hoje é diferente de só ter uma franquia. Tem que colocar, além de, claro, como no podcast da Roberta, ela disse, tem que empreender com garra e fazer dar certo, mas também, assim como a senhora acabou de dizer, tem que tem que colocar um pouquinho de tempo e coração e amor, assim como a Lilian fez, que a Roberta colocou no outro episódio, uma funcionária que empregou tanto amor que hoje virou sócia. Então, é exatamente esse caminho que a senhora mesmo mencionou. Quando a gente, como a doutora Marta colocou, a gente lida com pessoas e a gente entende que, às vezes, essas pessoas, elas estão fragilizadas por conta do meio, né, que a gente atende, a gente entende a importância de tratar tudo com muito zelo, que é colocar o coração realmente. E, além disso, a gente tem a parte empreendedora. Então, se a gente não bota garra, se a gente não bota dedicação e esforço, não vai. Então, a gente tem que aprender ali a unir as duas coisas e ter um equilíbrio. Exatamente. Exato. Não, e assim, meninas, garra e coração vêm juntos. Entende? Vejam, e eu sou mãe, né, também aqui, além de mulher, professora, advogada, mãe, eu faço todas as atividades associadas, né, aquelas 1001 utilidades, como tinha na propaganda da Bombril. Mas, enfim, e aqui trazendo um pouco o conceito de mãe, né, não existe nada mais forte do que o afeto de uma mãe para com seu filho, né, é algo que não se explica em palavras, né, em si. E justo por este afeto e coração, uma mãe é capaz de tudo, para a proteção do seu filho, para o desenvolvimento, construir um negócio não é diferente disso, né, eu tenho que ter amor pelo meu negócio e ser capaz de tudo, que é ter garra.
Então, essas duas palavras, né, ou esses dois sentimentos, eles, na verdade, são colados. É necessário que eu tenha os dois correlacionados, senão Exato. fica uma situação que é mais complexa, né, que pode até funcionar e dar certo, mas que tem uma chance grande também de ter problemas no meio do caminho. Então, esse sentimento é que é essencial, assim, essa evolução conjunta, né. Exato. E partindo do ponto, doutora Marta, que a senhora já nos mostrou que seus alunos de longa data já estão hoje como sócios, me conta, chegando na sala de aula, já estou como professora, como chegou até a Padrão? Me conta esse início de história. Legal. Eu sempre dei aula, Larissa, tanto em cursos nas universidades efetivas, então dei aula na PUC, dei aula na Ritter dos Reis, que é uma faculdade também clássica aqui em Porto Alegre, Me formei né, lá. então, dei aula também na Fargues, que hoje é Estácio, né, sempre dei aula em universidades, mas junto com as universidades, eu gostava do batidão. Então, a história do batidão me levou a dar aula em cursos preparatórios, tá? Então, aí, os cursos preparatórios de Porto Alegre, que nós podemos aqui citar rapidamente, Verbo Jurídico, IDC, né, esses cursos todos eu passei, enfim, de ter sala de aula com 100, 200 alunos, preparatório de exame de ordem, e eu gostava daquilo. Sempre gostei daquilo, né? E também junto vem os cursos de pós-graduação. Então, são 3 tipos completamente diferentes de aula, né? Eu pego a formação básica na graduação para ofertar o beabá, eu pego o curso rápido de revisão, que eu tenho que ter batida e corrida, e eu também pego aquele de aprofundamento. E foi num desses cursos de pós-graduação em aprofundamento que eu acabei tendo em sala de aula um grande amigo do Rafael, né? E era uma aula que eu me lembro perfeitamente da situação, era uma aula à noite no CETRA, um curso bem pertinho da Justiça do Trabalho ali, e eu estava falando sobre terceirização, sobre novas formas de empresas, estruturas de grupo econômico, a possibilidade ou impossibilidade, né, de montagens de franquias e elementos relacionados. E esse amigo do Rafael chegou no final da aula e disse: eu preciso te apresentar para alguém que tem um baita projeto, né, mas que precisa desse olhar diferenciado na estrutura do direito e tudo mais. E aí me apresentou para o Rafael, e nós começamos a estruturar todo o modelo dele de franquia. Né, o Rafael, naquele momento, tinha um desejo, tinha, né, os elementos já pensados, e nós começamos, então, a trabalhar nas possibilidades. E sempre com uma preocupação muito grande, né, Larissa e Lilian, que era o seguinte: toda vez que a gente fala de uma área de franquia ou de recursos humanos, e aqui é principalmente isso, né? Nós temos uma atividade associada a profissionais que vão prestar serviços para outras pessoas ou outras empresas. Então, a preocupação sempre foi muito no sentido de como fazer com que isso seja juridicamente sólido, né, reconhecido como um modelo adequado, que não gere riscos, ou pelo menos riscos adicionais, né, que tenha uma compreensão de que o que nós fazemos é só recursos humanos e não uma terceirização efetiva, e por aí vai. Então, nós fomos construindo todos esses dados, esses elementos, criando documentos, estabelecendo, né, normas correlatas, e acabou que nós tivemos ações trabalhistas, nós tivemos Ministério Público, tivemos Corém, e aí nós fomos fazendo o teste da vida real, né? A velha história, como qualquer outra atividade que se desenvolve, né? Vou construir um produto, vou criar um produto, um medicamento, primeiro eu penso uma infinidade de coisas, depois eu tenho que ir para o teste da vida real, né? E foi o que aconteceu.
testar o mercado. E foi o que aconteceu conosco, né? E nesses testes de mercado, nós começamos a ter um resultado extremamente positivo. Algumas coisas, claro, foram sendo reformuladas no curso do tempo, foram sendo desenvolvidas por um elemento mais seguro e mais sólido, mas desde o primeiro momento, nosso modelo teve uma chancela, né? E isso me faz muito feliz, porque nós estamos tratando aqui de um modelo anterior à reforma trabalhista, onde era muito mais difícil, né, essa chancela. E nós já tínhamos. E aí veio a reforma trabalhista e disse assim, consolidou de uma certa forma aquilo que nós fazíamos, né? Então, nós temos aí um modelo e um projeto, uma estruturação empresarial que realmente faz sentido. E que melhor das partes, eu acho, na verdade, é que nós não paramos no tempo. Nós passamos o tempo inteiro pensando em como podemos aprimorá-la, né? Então, vem a dúvida lá de fora, vem o caso dos nossos franqueados, vem um elemento e nós paramos, pensamos, reorganizamos, redesenhamos, se houver necessidade. Ah, porque está ruim? Não, não está ruim. Mas pode sempre ficar melhor. Né? É que nem um carro. Carro, a gente tem modelos saindo novos todos os anos. É porque o modelo anterior é ruim? Não, não é. É obsoleto? Não, não é. Mas a gente sempre quer algo novo, quer algo melhor, quer algo mais bem acabado para aquele momento. E é isso que acontece com a Padrão, né? A Padrão é uma empresa sempre em evolução, que é o seu ponto forte, né? Ela não parou no tempo. É legal ver a senhora contar um pouco como foi todos esses desafios que foram mapeados, toda essa estruturação que veio, e muito importante a senhora informar que nesses 17 anos, de todos os testes de mercado que a gente teve, a gente evoluiu, a gente não parou no tempo, até porque nosso know-how é algo totalmente diferente. Estamos num oceano azul, somos a única, e se tiver outras, ainda não sabemos, a única agência que faz esse know-how, esse tipo de serviço, que depois eu vou deixar a senhora explicar exatamente como a senhora chegou nele. Então, sim, eu acho ele muito, muito, muito válida a hora que a senhora diz que não paramos no tempo e caminhamos junto com o mercado. Exatamente no exemplo do carro, não é porque o modelo anterior estava ruim, nós nos aprimoramos de acordo com o mercado, caminhamos junto com o tempo. Na verdade, pensamos à frente do nosso tempo, porque lá em 2006 não tinha nem cuidadores de idosos, mas a senhora e o Rafael já pensavam em como poderia, lá na frente, ajudar pessoas que trabalhavam como auxiliar de enfermagem. Isso é rico. Isso. Aqui, o Rafael é um visionário. Exato. Né, Larissa? E eu acho que esse é um ponto importante, assim, o Rafael teve... É uma pessoa genial na construção do projeto, do desenvolvimento. O meu papel foi só fazer com que isso tecnicamente acontecesse, juridicamente acontecesse, entendeu? Mas todos os louros, na verdade, são do Rafael, que disse, olha, eu penso algo assim. E talvez por conta da aquela criatividade de infância que eu falei para vocês, né, e tudo mais, a gente tenha conseguido chegar nesse resultado. Eu nunca gostei da resposta não dá, né, isso não dá, não tem possibilidade. Eu digo, olha, talvez tenhamos dificuldades, mas vamos achar um jeito, né? Ou vamos verificar um elemento que nos permita, que oportunize. Então, eu acho que essa premissa da criatividade, da origem, né? Que veio lá do Rafael, aliado um pouco à criatividade minha, talvez, no sentido de tentar equalizar a legislação, né, e do time que sempre trabalhou comigo para isso, é que faz o modelo ser positivo. Mas é isso, é sempre estar com um olhar aberto ao mercado, né, avaliando qual é a minha necessidade de hoje, não a de 2006, quando do início da criação do mercado, porque o mundo mudou, o mundo muda todo ano, né, todos os dias, a todo momento. Quem imaginou que nós íamos viver quase 2 anos de uma pandemia, na maioria das vezes trancados dentro de casa,
né? O quanto nós tivemos que nos reformular em tão curto espaço de tempo, Nos né? Então, reinventar o tempo todo. exato. E essa é uma questão da natureza humana, né? Nós temos que ser maleáveis. E por isso também as empresas precisam ser maleáveis, né? Elas precisam estar abertas a novidades, a novos elementos, a um mercado comercial que demanda e que a gente precisa atender. Nós somos prestadores de serviços. Então, o meu cliente é o mercado, meu cliente são as empresas, é a necessidade que essas empresas detêm. O cliente da Padrão também, são as necessidades familiares, as necessidades de mercado momentâneas, e não do momento lá da criação, né. Como a senhora falou agora de clientes, e eu estou aqui na ponta, e já foi falado a questão dos desafios, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, por favor, sobre a questão do respaldo jurídico, porque toda vez que eu vou atender o cliente, eles sempre questionam isso. E a gente fala, nós Sim. somos auditados pelo Ministério Público do Trabalho, e eles ainda ficam um pouco receosos, porque a justiça trabalhista a gente sabe, né? Dá um pouco de medo. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, por favor. Claro. Bom, essa sempre foi uma preocupação, Lilian, desde o primeiro dia que nós sentamos para falar sobre o projeto lá com o Rafael em 2006, nós sabíamos que o Poder Judiciário Trabalhista era um efeito desafiador, tá? Desafiador porque nós temos todo um apanhado, né, de decisões que protegem o trabalhador, que na maior parte das vezes não visualizam a realidade empresarial, o que acontece na vida real e por aí vai. E foi muito nesse sentido a nossa elaboração no sentido de criatividade, né, era, olha, como não ser uma empresa terceirizada, e sim uma empresa de recursos humanos, uma agência. E nós conseguimos isso, tá? E de que maneira a gente consegue, Lilian, isso? E que é o que faz com que o nosso sistema, na verdade, gere proteção para o cliente final e gere proteção também para padrão e para o profissional que está lá e tudo mais. Quando a gente fala de uma relação de emprego na Justiça do Trabalho, nós precisamos ter presentes alguns requisitos, todos no mesmo lugar, na mesma pessoa contratante. Dentre eles aí é o elemento da subordinação, o elemento do pagamento, né, o elemento da reiteração, da continuidade da relação em si, né, que são os que, e da pessoalidade, que são os que casam essa estrutura. Desses 4, 2 são primordiais: subordinação e onerosidade, que é o pagamento, tá? Eles precisam estar na mesma pessoa. Se eles estão em pessoas diferentes, eu não tenho vínculo. E é o que acontece aqui. O que nós fazemos enquanto agência de recursos humanos é organizarmos a atividade do respectivo profissional. Eu não gero para ele, eu não crio para ele regras, né? Mas as interações com o profissional são feitas por intermédio da Padrão. Então, eu questiono se ele aceita ou não o plantão, se eventualmente ele precisa cancelar um plantão, ou está atrasado, ou tem alguma dificuldade correlacionada, é conosco que ele tem que falar, né? Então, nós gerenciamos, de uma certa forma, a atividade. Mas o pagamento do profissional não é feito por nós. O pagamento do profissional é feito pelo contratante final, pela família. Então, o que eu fiz? Tirei os 2 pressupostos de uma mesma pessoa, né? E por conta dessa situação, eu não crio, eu não gero a possibilidade do pedido de vínculo. Ou quer dizer, o pedido de vínculo sempre existe a possibilidade. Qualquer um pode ir lá na justiça e dizer, olha, tem relação de emprego, eu quero meus direitos e todos os outros elementos. Mas eu tenho com isso elementos contundentes para demonstrar que não existe esta relação.
né? Então, essa é a circunstância que nós fomos testados. Nós fomos testados em diversas reclamações trabalhistas, e na grande maioria delas, seguindo o modelo, né, nós não tivemos condenação. Então, São Paulo, Minas, né, uma infinidade de localidades que tiveram ações. Quando nós mostramos o modelo e seguimos, os julgadores trabalhistas disseram, de fato, não existe relação de emprego. Né? E na maior parte das ações, em todas elas, para ser bem exato, tem sempre a padrão no polo passivo, e muitas vezes eles incluem também a família, né, que contratou o serviço. E não teve condenação para ninguém, tá? Então, isso é um ponto. Também o Ministério Público do Trabalho, em diversos estados, recebeu denúncias de que nós estaríamos atuando de forma irregular, que seria uma terceirização e tudo mais. Nos pediram documentos, nós apresentamos documentos, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em São Paulo, Brasília, Goiás, né? Nós tivemos diversos testes aqui do Ministério Público. Em todos eles, os inquéritos foram arquivados, porque se demonstrou que é uma empresa de recursos humanos e não uma empresa terceirizada. Porém, também nos encaminha a documentação, vocês estão equivocados. A gente encaminha de volta para eles e diz, não, realmente vocês são uma agência de recursos humanos. Então, nós já tivemos todos os testes, nós temos uma chancela legal por conta dessa estruturação. Ah, Marta, isso quer dizer que vocês 100% garantem que não tem ação trabalhista? Não posso dizer isso, né? Porque qualquer um de nós pode pensar um dia, acordar de manhã num rompante, né, e dizer assim, eu quero ajuizar uma ação contra o padrão e dizer que eu tenho vínculo com ela. Qualquer um tem esse direito. Nós sabemos que também tem inúmeros advogados que têm mente limitada para a construção das ações também. Então, a ação pode existir, mas eu tenho argumento sólido para fazer a comprovação de que não existe o vínculo empregatício. Sim. Também preciso, Lilian, aqui registrar uma questão, tá? Nós garantimos resultados positivos para os franqueados que seguem à risca o know-how. Eu ia falar exatamente isso, porque aqui na Unidade Vitória nós tivemos uma ação trabalhista e ganhamos, foi incontestável. Mas por quê? Nós seguimos exatamente o que a isso aí. fez, sem pular nenhuma etapa. O passo a passo é necessário porque traz essa segurança. Exatamente. E eu sei de muitos casos, porque acaba que eu também atendo, né, a figura dos franqueados, muitos casos que eles me questionam, mas Marta, eu não consigo vender porque o cliente quer outra coisa. Eu tenho que fazer o repasse. Eu disse, olha, você não está seguindo a regra da empresa. Você está deixando de ser uma agência de recursos humanos. Né, está trazendo aqui elementos que podem sim te gerar um risco adicional e um risco grave, né? Então, e a gente sabe que vender não é fácil. Vender tem limitações. Um modelo de carro popular é diferente de um modelo de Ferrari, que é diferente de um modelo SUV, entendeu? Cada cliente tem um desejo. Agora, eu não posso tentar vender um modelo de recursos humanos fazendo inclusão de outros elementos. Eu estou deixando de ser agência e eu passo aqui a ter uma caracterização de empresa de terceirização de serviços. Corro esse risco, né? Então, eu acho que isso é um fator que tem que ficar muito claro, né, Lilian? A gente garante, desde que siga o know-how. Claro. Se você decidir fazer alguma coisa diferente, aí eu não posso garantir. Porque aí realmente, dá pra colocar a mão no fogo por ninguém. Exato, exatamente, né? Mas a franquia, ela dá todo esse treinamento pra gente, né? Porque é a parte mais desafiadora, pelo menos na minha opinião,
da Padrão Enfermagem é o lado jurídico, a gente conseguir explicar, porque é um assunto profundo. Mas quando a gente Exato. se propõe a participar dos treinamentos, a realmente aprender, quando a gente vai atender o cliente, a gente vai passar o orçamento, a gente consegue, obviamente que a gente não tem a mesma segurança que a senhora, mas a gente vai conversando, vai mostrando para o cliente final quais são os benefícios, qual é o risco que ele Sim. corre se não for feito da forma que a gente passa. Tem um parecer trabalhista que a gente sempre envia para eles, e no final, com jeitinho, com muito tato, a gente consegue convencer o cliente e mostrar para ele que de fato é o mais seguro. Por isso que eu sempre bato na tecla do respaldo jurídico, porque ele é importante. E teve uma Sim. palavra que a senhora falou, que é a terceirização. Essa eu sempre escuto quando eu estou explicando o serviço, principalmente de advogados, que é o que a senhora falou. Às vezes eles se Sim. confundem. São os mais difíceis que eu tenho de convencer aqui. Quando a pessoa liga pedindo orçamento e fala que é advogado, eu já fico, ai meu Deus. Porque eles sempre acham que é a terceirização. E essa é a maior diferença que a gente tem de outras empresas que oferecem esse serviço. A gente faz a intermediação, é completamente diferente do que a gente tem Exato. concorrência, né? Que é o meio de campo ali. Explica pra gente um pouquinho da terceirização, um pouquinho melhor, por favor. Claro. A terceirização, Lilian, ela traz todos aqueles requisitos que a gente falou sobre uma mesma empresa. A Padrão Enfermagem seria uma empresa terceirizada se ela não só indicasse os profissionais, mas enfim, os profissionais fossem vinculados a ela subordinasse a atividade, cobrasse jornada, cobrasse a presença e todos os outros elementos, e ela, padrão, recebesse valores pelos profissionais. Né? Então, eu teria que ter todos os requisitos dentro de um mesmo pacote. Não é o que nós fazemos. A gente tem, quando faz o cadastro do profissional, uma das perguntas que nós questionamos a eles, como faz a Cato, como faz outras empresas de recursos humanos não especializadas, é: que tipo de vaga você gostaria que eu procurasse para você? Né? Eu não estou dizendo, olha, eu tenho um cliente, você vai trabalhar para qualquer cliente que eu tiver. Não, eu pergunto para o profissional: que tipo de vaga você deseja? Ah, eu quero trabalhar só sábados e domingos, eu quero trabalhar todos os dias da semana, me interessa plantões de 8 horas, de 12 horas, eu só quero trabalhar nos dias de folga, porque eu tenho outras atividades, não me interessa só vagas com vínculo empregatício. Então, eu faço toda uma análise, né, enquanto padrão enfermagem, de qual o perfil desse profissional e o que ele deseja. E o meu papel não é colocar ele obrigatoriamente nos meus clientes, é verificar se os clientes também geram um match com o perfil dele, entendeu? Então, na terceirização, o que acontece é que a empresa aqui, né, ela vai ter esses profissionais e não dá a eles nenhuma opção. Eles não têm autonomia, né? Eles são obrigados a trabalhar em determinados serviços e com determinadas condições, a cumprir certos horários e tudo mais. Então, a terceirização é um elemento de subordinação direta, né? Que eu tenho tudo isso presente, eu vou enviar esses profissionais e todas as responsabilidades são relacionadas à minha pessoa, né? À empresa em si. Não é o nosso caso. Nós não fazemos isso. Veja, eu faço toda uma entrevista, né, com o profissional para saber quais são os desejos dele. Faço também toda uma entrevista com o cliente para saber que tipo de profissional ele deseja. E o cliente tem possibilidade de tecer essas escolhas. O cliente pode definir com o profissional, inclusive, se assim desejar, valores diferentes do plantão. Quando eu tenho uma terceirizada, não é assim. A negociação é direta, a empresa com o cliente final. Olha, o valor é tanto, quer, não quer, tudo ok. Ah, mas eu não posso pagar menos pelo plantão, mais pelo... Não, não pode. O valor é esse, está aqui, esse é meu orçamento. Quando eu tenho uma agência de recursos humanos, como somos nós, o cliente pode definir.
né? Ele pode dizer, olha, tá tudo ótimo, Marta, mas o valor de plantão eu preciso que seja de até tanto. Qual é o nosso papel? Ok, vou verificar se algum profissional aceita. Né? Então, os profissionais têm liberdade de aceitar ou não, e os clientes vão estabelecer também aqui as definições disso, né? Então, tem uma autonomia que não existe, né, numa empresa terceirizada, tá? Assim, fazendo uma outra comparação, e eu gosto dessa comparação, porque eu acho que às vezes fica mais simples de eu E eu já compreender. sei qual é a comparação e eu uso ela em tudo. As agências de modelo? Exatamente. Então, é isso, né? Porque a gente entende melhor, né? As pessoas estão muito acostumadas com a agência de recursos humanos generalista. Enfim, eu vou lá na Cato e peço auxiliar administrativo, técnico administrativo, mecânico, telefonista, tem uma infinidade de atividades, todo mundo se colocou naquela mesma agência. Pode ser uma saída? Pode. O que nós somos aqui? Uma agência também, só que especializada. Assim como uma agência de modelos é uma agência especializada, né? Eu seleciono profissionais modelos de diversas espécies e tipos diferentes. Algumas querem só fotografia, outras querem participar de desfiles, outras querem só fazer propaganda televisiva, entende? Eu tenho diversos tipos diferentes de pessoas, de desejos e de modelos que se cadastram, e eu vou tentar fazer um match com diversos tipos de campanhas, né, de modelos existentes no mercado. Aqui é igual, é a mesma coisa. Essa autonomia que a senhora falou, ela traz uma oportunidade para a gente de personalizar o atendimento do cliente, inclusive. Isso é muito legal, principalmente quando a gente atua na área da saúde, de cuidados, principalmente com idosos, né, que é o nosso carro-chefe aqui, de ter um atendimento de acordo com a necessidade final do cliente. Não é algo padrão, é algo que a gente consegue adequar a cada cliente. Isso é muito legal. Exatamente, Lilian. E eu vou mais adiante, sabe? Eu vou mais além nessa questão toda. As terceirizações dão uma falsa segurança jurídica, porque a grande maioria das empresas terceirizadas, infelizmente, são empresas flutuantes, tá? Eu vou utilizar esse termo assim. Hoje ela está no mercado, amanhã eu não sei onde ela anda. Né, porque são empresas que não têm, na verdade, arcabouço técnico, mão de obra suficiente, orçamentos condizentes e adequados. Então, eu contrato a empresa, ela me oferta, muitas vezes, o profissional, e amanhã ou depois ela fecha as portas, e quem vai pagar o profissional sou eu. Né? Então, quer dizer, qual é a segurança jurídica que eu tenho nisso? Nenhuma. As pessoas estão muito acostumadas a achar que a terceirização resolve os negócios. Mentira. Às vezes ela cria um problema maior, né? Porque eu não consigo fugir aí dos outros elementos correlacionados. Sem falar que neste mercado da área de enfermagem, cuidadores, eu tenho ainda um cenário pior, né, que são na verdade, as cooperativas, sem nenhum registro, sem formação de cooperação real e elementos que deixam completamente desassistido o cliente final. Então, falar sobre isso, porque as pessoas acham que por serem serviços mais comuns, porque é mais comum a gente ouvir sobre cooperativas, terceirizadoras acham que são mais seguras, quando na verdade é o completo oposto, né? Exatamente, é o completo oposto. Eu tenho aqui muito mais insegurança e risco do que quando eu tenho uma atividade em regime de autonomia real. Porque nós, quando fazemos, por exemplo, esse cadastro do profissional, o profissional declara aquilo que ele deseja. Né? Eu não estou exigindo ou obrigando ele a nada. Ele tem possibilidade de dizer o que ele quer. Quando eu encaminho
para ele uma proposta, ó, eu não encaminho dizendo você vai assumir o plantão na casa da Lilian. Não, eu questiono, olha, existe a possibilidade de um plantão assim, assim, assado, com tais valores, tais condições, você aceita ou não? Eu dou a ele essa chance, e isso tudo é registrado. Então, eu não tenho algo no ar, vago, sem nenhum tipo de controle. Não, nós temos reais registros. E essa é a segurança que se espera. Quando eu busco um vínculo empregatício, a grande maioria das pessoas, eu tenho diversos clientes de diversas áreas, meninas? A grande maioria são empresas. Empresa sempre tem mão de obra terceirizada para uma infinidade de atividades, principalmente vigilância, asseio e conservação. 2 tarefas que qualquer empresa hoje em dia tem atividade terceirizada. Todo santo mês, algum cliente meu chega e diz, Marta, estamos com problemas, a empresa terceirizada não está pagando os profissionais. Quebrou, fechou as portas, não vem mais. O que fazemos? A única coisa que eu posso dizer para eles é cancelem os pagamentos para a empresa e assumam o risco. Entende? Porque nós vamos pagar esses profissionais. A justiça vai determinar o pagamento, porque existe uma obrigação real aqui correlacionada. Então, é errado eu dizer que a terceirização é segura, porque tem vínculo empregatício. Na verdade, ela não tem nada de segura. Ela normalmente acaba gerando muito mais risco do que uma mão de obra autônoma devidamente regularizada, que é o nosso caso. Sim, com certeza. E a gente falou um pouco desse respaldo jurídico para o cliente, mas eu acho legal a gente trazer essa questão também do suporte jurídico para os franqueados. Sim. Qual a diferença que faz no dia a dia aqui para a gente? Sim, sim. Esse é um cuidado, Lilian, que o Rafael, todo o time da Padrão sempre teve, e que eu também tenho. Na realidade, eu sou da seguinte teoria, eu sou uma pessoa muito competitiva, eu diria assim, eu gosto de ganhar, gosto de vencer. Eu gosto de fazer um trabalho bem feito e estabelecer essas condições. E para eu vencer e ganhar e fazer com que o modelo se mantenha sólido, foi uma visão minha e também da Padrão Enfermagem, que havia uma necessidade de manutenção desse suporte para os franqueados. Então, é comum eu fazer, por exemplo, reuniões com franqueados e com clientes para explicar o modelo, para verificar isso é possível, isso não é possível. Nós temos muitas atividades e muitas buscas, por exemplo, de atendimento dos franqueados para pessoas jurídicas. E aí eu participo frequentemente dessas reuniões, até para estabelecer com as empresas, olha, isso é possível fazer, porque está dentro do meu escopo de agência, isso não dá para fazer, porque o que vocês estão buscando é uma empresa terceirizada. Nós sempre procuramos estabelecer essas condições e dar aos franqueados todo o suporte técnico. Um franqueado tem dificuldade na venda, Marta, preciso de auxílio, pode me chamar, eu vou participar da reunião. Marta, estou com um problema pós-venda, seja com o cliente, seja com o cuidador, o técnico de enfermagem, pode me chamar, vamos verificar aqui onde está o ruído, o que está acontecendo. Então, nós não deixamos os franqueados desassistidos da técnica jurídica. Nós não transmitimos exclusivamente o know-how, toma, é assim, faz desse jeito. Nós trabalhamos com o franqueado, o know-how. E até porque, Lilian, isso vem muito de encontro com aquilo que eu falei no início. A franqueadora tem uma necessidade de visualização do dia a dia para observar o que nós podemos mudar e melhorar também. Acompanhar o mercado.
Exato. Então, nós temos que ter sempre esse contato e essa conversa. E quantas vezes no curso do tempo e no longo dos anos, nós fomos adaptando o nosso modelo, né, para chegar nessa estruturação. Por qual meio? Justo por a verificação da dor do franqueado. Né? Então, nós precisamos sempre estar presentes e desejamos estar presentes para que o franqueado se sinta seguro, né, naquele produto que ele detém, na franquia que ele adquiriu, no sucesso dessa estruturação e, lógico, sempre com este olhar, Lilian, que nós não vendemos gato por lebre, né? Ou seja, nós trabalhamos com base no know-how que nós construímos e que nós sabemos que é seguro. Né? Então, esse é um elemento extremamente importante. Olhando de dentro da franqueadora, exatamente como a senhora disse, a gente precisa acompanhar o franqueado, porque é eles que estão na ponta, para a gente acompanhar o mercado, nos atualizarmos, e também é importante, eu até agora peço a fala da Lilian, de que ela nos conte como que é esse suporte sendo uma franqueada, o quanto ela necessita ou o quanto ela busca isso é muito importante. Sim. Bom, como eu disse, a gente já tem o treinamento jurídico logo que a gente entra. Além disso, tem também as atualizações, porque, como já foi falado, a gente está sempre, né, buscando novas questões. E uma coisa que eu utilizo muito, que são os chamados. Sempre que a gente precisa, porque eventualmente a gente encontra ali uma dúvida do cliente que a gente, obviamente, não sabe responder, porque a gente não é dessa área. Eu sou jornalista, não entendo absolutamente nada do jurídico. Então, sempre tem uma proximidade e uma rapidez de atender as demandas. A gente abre um chamado e logo vocês conseguem sanar a dúvida, ou então, às vezes, ou explicam para a gente como a gente pode conversar com o cliente, ou mandam ali um parecer, alguma coisa que a gente pode encaminhar para eles. Eu gosto muito disso, e que a doutora Marta falou, a gente se sente seguro. Então, eu acredito que a doutora Marta vai concordar comigo, então, que o respaldo jurídico, ele não é só para o cliente, para o profissional, ele também é para o próprio franqueado. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Essa é a nossa intenção, né? Na verdade, eu só tenho uma franqueadora forte se os franqueados estiverem bem assessorados, né? Só se cresce dentro da estrutura de franquia quando se tem essa sinergia, né? E é o que nós procuramos aqui desenvolver. E a Lilian certamente vai poder dizer, em determinados momentos, não é verdade, Lilian, que eu digo, olha, isso aqui não dá para fazer. Né? Ou, não, isso aqui nós podemos, quem sabe, tangenciar por tal forma. Né? Então, a nossa resposta não é sempre positiva e muito menos sempre negativa. Nós sempre procuramos achar aqui o ponto de equilíbrio, que é para garantir segurança. Sim, eu acho que esse é um ponto. Sempre vem com uma sugestão do que pode ser feito, e por isso que é importante os franqueados terem esse contato com vocês, porque às vezes uma situação que aconteceu aqui na minha unidade Vitória vai criar um leque para atender, de repente, uma demanda de outra unidade. Então é bom a gente ter esse contato com vocês para já ter a solução ali o quanto antes para o cliente, porque a gente sabe que atender o cliente de forma rápida é importante também. Doutora Marta, nós falamos ali sobre empresas terceirizadas, falamos sobre as cooperativas, mas eu gostaria que a senhora também explicasse para os nossos ouvintes sobre o que é e quais são os riscos, e até mesmo explicar o que são profissionais autônomos que as famílias se arriscam a contratar, quais são esses riscos trabalhistas, mesmo não tendo MEI, e aproveitando também a pauta do MEI, a senhora explicar um pouquinho mais o que é essa modalidade MEI, por favor. Tá bem. Bom, profissional autônomo não tem nenhuma novidade, tá? Ao contrário do que se imagina, ele sempre existiu na vida laborativa dentro do Brasil, né? A diferença é que
por uma questão econômica, política, dentre outros elementos relacionados, o nosso direito do trabalho se pautou muito sobre a figura de vínculos de emprego, em detrimento do profissional autônomo. Mas a gente sabe que sempre houve a prestação de atividade em regime de autonomia, né? E todo mundo vai ter, Larissa, quer ver? Eu contrato alguém para fazer a pintura da minha casa. Normalmente eu não tenho relação de emprego, é um profissional autônomo. Eu contrato alguém para serviço de faxina, é um profissional autônomo. Eu contrato alguém para limpar a piscina da minha casa, é um profissional autônomo. Contrato alguém para fazer um suporte no meu computador, profissional autônomo. Nós temos diversas atividades de profissionais autônomos, diversas, tá? Dentre elas, uma atividade que pode ser autônoma, qualquer uma delas pode, essa é uma que pode ser autônoma também, né? É o serviço de cuidado de idosos, cuidado de crianças e outras estruturas. Ah, mas não, só um pouquinho, Marta. Isso sempre foi vínculo empregatício. Não, pelo contrário. Acabei de dizer, a faxineira é autônoma. A doméstica não é, né? Então, sempre teve aqui distinções relacionadas ao tipo de contrato que eu desejo. Essa é a primeira estruturação. O fator é que, se eu contrato alguém que se diz autônomo, da boca para fora, mas não tem documentos que reconheçam que ele quer essa atividade nesse sistema, eu estou muito próximo daquela relação de emprego protetiva, né? Lá da CLT. Então, eu colocar dentro da minha casa, nenhum demérito de quem faz, tá? Mas eu vou colocar dentro da minha casa um cuidador de idosos que se diz autônomo, que foi indicado por qualquer pessoa, né? Alguém da minha família, um amigo e tudo mais. Eu não tenho segurança que ele de fato é autônomo, que ele declarou isso, que ele tem documentação e todos os outros elementos existentes. Então, eu estou arcando um grande risco, né? No sentido de, eventualmente, ele mudar de ideia e dizer que, não, eu deixei de ser autônomo, eu passei a ter uma vinculação empregatícia. Por que eu fiz essa introdução? Para explicar a distinção existente entre um autônomo regular, que é o que nós mencionamos aqui, que a Padrão faz, portanto, nós temos essa documentação prévia, de um autônomo palavreado, aquele que se diz autônomo, mas ele não escreveu isso em lugar nenhum, né? Então, essa é a primeira condição que nós temos que levar em consideração. Cada dia mais, Larissa e Lilian, a atividade autônoma se sobrepõe à atividade com vínculo empregatício. Por questões de mercado, por questões econômicas, né? As empresas foram perdendo espaço e reduzindo o número de empregos, essas pessoas foram achando outras atividades e buscando trabalhos, né, compatíveis com as suas possibilidades. E tem um outro fator, que é incrível que vem acontecendo, porque as gerações novas não querem trabalhos com vínculo empregatício. Elas querem fluidez, né? Elas querem ter possibilidade de escolher o que querem fazer, quando fazer, como fazer. Então, a atividade autônoma cresce em número e cresce no reconhecimento de mercado de trabalho já há um certo tempo, o que fez com que ela fosse devidamente reconhecida e registrada pela CLT, né, desde 2017, com a reforma trabalhista. Tá? Então, esse é um elemento essencial existente. Eu não preciso abrir uma empresa para dizer que eu sou autônoma, eu sou advogada. Claro, eu tenho hoje, né, uma relação de sociedade, portanto, eu tenho um escritório, tenho uma empresa vinculada, mas eu não precisaria disso para estabelecer a minha atividade em regime de autonomia, atendendo como, quando e onde eu quiser alguém, tá? Então, esse é o primeiro elemento associado. O que isso difere da MEI, né? MEI é uma outra espécie de atividade autônoma.
MEI é uma sigla para microempreendedor individual, tá? Qual a vantagem da MEI? A vantagem da MEI para o profissional é que ele tem um custo menor de impostos. Ele vai ter um imposto de renda menor, ele tem um recolhimento de INSS menor e ele tem possibilidade de emitir uma nota fiscal. Então, a chance de venda da atividade dele para terceiros é muito maior. De novo, porque as pessoas tendem a achar que pagar por uma RPA é inseguro, que a segurança está na nota fiscal. É esse o fator correlacionado. Então, qualquer pessoa pode abrir uma MEI, qualquer pessoa pode abrir uma MEI. Todas as atividades permitem MEI? Não. Então, eu sou advogada. Posso montar uma MEI? Posso. Posso advogar por meio da MEI? Não. O Estatuto da Ordem não me permite. Mas eu posso, por exemplo, dar aulas e registrar por meio da MEI. Não tem problema nenhum, tá? Então, eu sou enfermeiro. Posso ter uma MEI? Pode. Posso atuar como enfermeiro pela MEI? Não, porque o Corém não oportuniza. Eu tenho uma limitação. Tá, mas eu estou desenvolvendo uma atividade como cuidador de idoso. Eu posso passar nota pela MEI? Eu sou enfermeiro. Pode, porque a sua atividade agora é de cuidador. E a atividade de cuidador não desoportuniza, né, o atendimento pela MEI. Então, tudo depende aqui de qual a atividade real, na prática, que eu estou desenvolvendo, para saber se eu posso passar a nota fiscal ou se eu preciso passar uma RPA. Marta, o que isso gera de segurança, né? Eu costumo dizer que a MEI é um plus de segurança, né? Faz diferença prática, efetiva, real, mínima. Tanto faz o RPA, desde que eu tenha os registros adequados, ou a nota fiscal, desde que eu tenha os registros adequados, né? Então, aqui o que gera segurança de verdade é o trabalho prévio, né? Aquele trabalho que nós mencionamos antes, a entrevista com o profissional, a busca da documentação dele, o pedido dele de aceitação ou não da vaga, né? Os elementos que trazem essa estrutura de autonomia efetiva que nós desenvolvemos, tá? Mas sim, são dois tratos e duas estruturas que cada vez são mais comuns na vida prática e que vem substituindo em larga escala o vínculo de emprego típico, que nem é mais uma circunstância efetivamente usada, né, nessas atividades em ambiente domiciliar, onde eu não tenho nem certeza do tempo efetivo que eu vou ter necessidade do atendimento, dentre outras circunstâncias. É até muito importante, e volto ali a elogiar a didática que a senhora passa, e é bem fácil de entender, até as comparações que a senhora fez com a gente entre a Padrão e uma empresa terceirizada, a Padrão e uma cooperativa, a Padrão e profissionais autônomos, da gente trazer segurança para franqueado, para profissional, para o cliente. É muito importante também, quando a senhora trouxe hoje na nossa conversa sobre as nossas chancelas pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Corém, por todos os órgãos regularizadores que nos apontaram o dedo informando, vamos ver qual é a atividade nova que vocês estão vendo pelo mercado. Também é muito importante quando a senhora diz que a senhora nós caminhamos junto com o mercado para aprender junto com o mercado quais são as novidades. E também faço um breve resumo também do que a senhora nos trouxe, além de viabilizar a ideia visionária do Rafael juridicamente e até hoje ter argumentos sólidos, como a senhora mesmo disse, de todos os processos trabalhistas que tivemos, todos ganhos, todos ok's pelos juízes ou pelas pessoas julgadores,
muito importante a sua fala de dizer nós temos segurança para aquele franqueado que aplica o know-how. Sim. E, assim, Larissa, eu acho que tem um detalhe que vale sempre a pena a gente pensar, tá? Para aquelas pessoas que estão em dúvida sobre empreender na Padrão, ou até sobre contratar a Padrão, né? Tem uma verificada nas empresas terceirizadas que conhecem na região. Sejam elas prestadoras de serviço de asseio e conservação, sejam elas prestadoras de serviço de vigilância, telefonia, seja o que for. Observem qual é o tempo de vida útil da grande maioria dessas empresas. Nós temos raras exceções nelas que perduram por longo tempo. A grande maioria tem um tempo de vida útil que varia de 2 a 5 anos. Quanto tempo já tem a Padrão? Quase 18. Né? E é uma empresa em franca expansão. Então, perceba que nós não estamos aqui defendendo algo que não esteja sólido no mercado. Eu acho que esse é o fator maior, né, que a gente precisa observar e que, inclusive, é um fator de venda. Nós estamos vendendo um produto sólido, seguro, garantido para os nossos clientes e para todo o restante, né? E mesma coisa, quantos franqueados já têm esse tempo de vida, né? Porque não é só a franqueadora, os franqueados também, que seguiram o nosso know-how, que estão desenvolvendo as estruturas de forma adequada, quantos anos de vida já detém? Se nós fizermos um comparativo com as empresas terceirizadas da região, tenho a mais absoluta certeza que todos se surpreenderão com o resultado. Perfeito a sua colocação, e até trago aqui para exaltar essas unidades mais antigas, que temos hoje 11 unidades com 10, 12 anos de unidades que perduram pelo mercado, assim como a marca, uma marca responsável, uma marca sólida, uma marca que é responsável literalmente com o seu público, com o mercado, com a segurança jurídica. É perfeita a sua colocação de dizer que vida útil de empresa e responsabilidade, elas andam juntos. É isso aí. Doutora Marta, para a gente fechar nossa conversa, eu tenho uma pergunta que muito me interessa e sei que interessa os outros franqueados também. Como a senhora enxerga o futuro da Padrão Enfermagem? Lilian, se eu não acreditasse no futuro da Padrão Enfermagem, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje, né? E, aliás, eu não estaria, desde o começo da Padrão Enfermagem, atuando nessa atividade. Quando o Rafael desenvolveu lá atrás o projeto, ele era um visionário. E, nos dias de hoje, o que nós observamos, não só dentro do Brasil, e nós sabemos que existe um desejo, uma possibilidade, né, de expansão para fora do nosso território nacional, quem sabe outros continentes, e eu morei fora, e eu posso dizer isso para vocês de carteirinha também, né, a população mundial é cada vez mais idosa, e a população ativa cada vez necessita mais sair de dentro de casa e prestar serviços para a manutenção econômica dos núcleos. Então, o que acontece? Eu tenho uma necessidade natural, eu preciso de alguém para cuidar, né, do idoso que ficou em casa ou da criança que ficou em casa. Então, é um mercado em franca expansão. E um mercado que tende a cada vez demandar mais, mesmo que seja por curtos espaços de tempo. E, como eu disse, as pessoas também não querem mais vínculos empregatícios, porque eu quero ter a liberdade de dizer amanhã, olha, não preciso mais, e eu não tenho nenhum custo adicional. Entende? Enfim, o meu idoso
melhorou, não precisa mais de ninguém, ou o inverso, veio a óbito, eu não preciso mais da prestação de serviço. Eu não quero ter custo adicional de encerramento de relações contratuais. Pelo contrário, eu quero agilidade, eu quero segurança, porque eu também preciso na minha vida essa mesma agilidade e segurança para exercer a minha atividade laborativa, para ir atrás dos objetivos e tudo mais. Então, o mercado de cuidado, né, é um mercado em franca expansão. Eu sou pesquisadora da área, né, como professora, eu estou sempre estudando também e tenho as estruturas e eu faço pesquisa na área trabalhista e previdenciária, e assim, as análises são de que as outras atividades dentro do direito do trabalho, a gente não sabe o que vão acontecer com elas. Eu não sei se vão existir advogados daqui a um tempo, se vão existir mecânicos daqui a um tempo, grande parte disso está sendo substituído pela inteligência artificial. Mas cuidado é necessário. Não tem inteligência artificial que resolva, né, a questão do afeto, enfim, toda essa estrutura humana que a gente detém. Então, eu acho que tende a crescer muito a atividade da Padrão e que todas as franqueadas deste ramo, né, tendem a ter muito sucesso se desenvolverem adequadamente a sua estrutura de vendas. E eu espero continuar, claro, vivenciando isso aí com todo o time, com o Rafael, porque eu acho que eu me sinto um pouco cuidadora, né, desse projeto desde o seu início lá. Perfeito, doutora Marta. É muito bom saber que o Rafael teve essa ideia, a senhora veio ao longo dessa jornada, lapidando todo o processo para hoje a franquia ser do tamanho que é e ter a responsabilidade que se propõe a ter. Sempre que a gente conversa com a senhora, a gente tem algo novo para aprender. Legal, eu fico feliz e eu sempre que falo com vocês também aprendo algo novo, porque afinal de contas vocês me trazem os desafios e aí eu tenho que, né, achar respostas, soluções, e eu acho que esse é isso que eu gosto, eu acho que isso é que me motiva. Não tem marasmo, não tem mesmice, tem, na verdade, projeto, tem visão, tem circunstâncias que fazem com que a gente se movimente e se movimente na direção certa, que é um ponto principal. A personalidade criativa aparecendo aí. Doutora Marta, a conversa foi fundamental, muito educativa e inspiradora. Te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço vocês. Espero que outras oportunidades possam surgir. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Obrigada, Larissa. Obrigada, meninas. Obrigada, doutora Marta, literalmente por nos trazer toda a história de 17, 18 anos da Padrão. Muito obrigada aos nossos ouvintes por nos acompanhar até aqui. Esse foi o nosso terceiro episódio do Conexão Padrão. Fique por dentro das nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios, além de escutar o episódio 1 e 2 e conferir os conteúdos especiais sobre o universo da Padrão Enfermagem. Nos vemos em breve. Até! Conexão Padrão, um podcast da Padrão Enfermagem.